Agora, em contrapartida, eu acho que o Flamengo, até no último ano, inclusive 2022, o Flamengo ele é movido a vergonhas. Ele não é movido a Perfeito. expectativas, a ambição, a título, a excelência. Ele é movido a vergonha. Quando o Flamengo passa uma vergonha muito grande, normalmente dá uma resposta. Então talvez essa resposta seja dada domingo, amanhã. E é a única coisa que eu me agarro, assim, porque o time é bom, o técnico é bom, o elenco é bom, a estrutura é boa, tá tudo bem, tá tudo bem. Falta, falta chegar e querer, pô. Tá? Quando é que ele vai começar a jogar as competições pela categoria sub-20 do Flamengo? A partir de julho. Isso porque ele ainda vai ser registrado. Tem questões de documento, tem várias questões que precisam ser resolvidas para que o jogador ele seja inscrito na competição. Então ele está resolvendo, o Flamengo está resolvendo todas essas questões de documento, vai registrar o jogador e após ele ser registrado, aí sim ele vai poder começar a jogar as competições pela categoria sub-20 do Flamengo. Lembrando que hoje o Flamengo enfrenta o Fluminense também pelo Campeonato Carioca. Matheus Gonçalves foi cortado da lista dos relacionados para poder reforçar o Mengão nessa partida de hoje. Bom, antes de falar de print vazado, deixa eu falar sobre Pedro, porque muita gente aí ficou meio assustada com essa notícia, né? A informação é que o Aston Villa pretende chegar com uma proposta de 22 milhões de reais pelo Pedro, 22 milhões de euros, desculpa, 114 milhões de reais pelo Pedro. E daí eu já vou logo falar, gente, não faz nem cosquinha. O Flamengo não vai liberar o Pedro por 114 milhões de reais. Eu acredito que o Pedro ele só saia do Flamengo caso seja acima de 150, 170 milhões de reais. O Pedro, com certeza, ele vai entrar para a galeria dos jogadores mais caros da história do Flamengo. Com certeza. A informação é que o Aston Villa espera abrir a janela de transferência para poder vir ao Flamengo e fazer uma proposta inicial de 22 milhões de euros. Como eu disse, essa proposta não faz nem cosquinha. Eu acho que o Flamengo nem senta na mesa, já dá não pelo telefone. Fala, não quer. 22 milhões, impossível. A gente quer muito mais, a ideia do Flamengo é que consiga muito mais. Bom, falar aqui agora sobre esse print vazado, o paparazzo que vazou o print, né? Print de quem, Flazueiro? Do Wendel. A situação é a seguinte, o empresário do Wendel, do Zenit, ele deu uma entrevista e disse que o jogador não volta para o Zenit enquanto a situação por lá estiver do jeito que está. Só que aí tem duas situações específicas. Muita gente falando assim, Flazueiro, mas é só ele acionar a cláusula da FIFA e vir para o Flamengo. Não, ele não pode mais. Por quê? Jogadores que assinaram o contrato, a renovação do contrato, depois do dia 7 de março de 2022, não podem acionar essa cláusula. Porque quando eles assinaram o contrato, a situação já estava do jeito que está. E aí, eles já sabiam da situação. Então, eles não podem acionar. O Flamengo tem duas opções. Ou o Flamengo compra ele custa 20 milhões de euros, ou o Flamengo pega o empréstimo lá com o Zenit. O empresário falou que ele não volta enquanto a situação estiver assim, ele vai permanecer no Brasil. E a informação é, o paparazzo conversando com o Wendel, falou, vem Wendel, e ele disse, vamos com calma. Estou no aguardo. Só estou esperando o Marcos Braz. Ou seja, depende hoje para o Wendel vir para o Flamengo, depende do Flamengo, muito mais do Flamengo do que propriamente do jogador. O paparazzo vazou o print, né? E no print está muito explícito ele falando: estou no aguardo e esperando o Marcos Braz. Ou seja, só estou esperando o Flamengo vir aqui me procurar porque a minha decisão ela já está tomada. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você queria o Wendel no Flamengo? E a informação também é que ele até jogaria um passo à frente, ou seja, sairia da função de segundo volante e jogaria ali como reserva do Arrascaeta, no lugar do Dela Cruz. Em outras palavras, abrem mão do Dela Cruz e me contratem. Não contratem o Dela Cruz e contratem eu. Basicamente é isso que o Wendel está dizendo ao Flamengo. É claro que o Dela Cruz é a prioridade. Eu falei ontem no vídeo da tarde sobre isso. O Flamengo já tomou a decisão sobre o Dela Cruz. Não vai fazer doideira, não vai fazer maluquice. Vai respeitar o seu orçamento e
vai respeitar também o tempo. Dia 29 agora de junho é o prazo para o River Plate dar a resposta final. Se não for negociar, o Flamengo não vai insistir, até aceita aumentar um pouco a proposta, mas não vai ficar em lenga-lenga, em conversinha fiada. Quer, não quer, tchau. Essa é a ideia do Mengão aí quanto a Nicolas de la Cruz. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Lembrando, hoje, 4 horas da tarde, eu já vou estar ao vivo, direto da Vila Belmiro. Estaremos falando sobre isso, sobre o Wendel, sobre reforços, sobre jogadores chegando e jogadores saindo na nossa live. A partir das 4 da tarde hoje, direto da Vila, estaremos conversando bastante sobre essa partida entre Flamengo e Santos, uma partida importante em que o Flamengo precisa vencer o jogo. É isso. Não tem quais. Flamengo precisa ganhar esse jogo. Só a vitória interessa para o Flamengo nessa partida de hoje, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o teu like. Vai ajudar muito você deixando o like no vídeo. Vai ajudar muito você se inscrevendo no canal. Vai ajudar muito você participando da nossa transmissão hoje, às 4 horas da tarde, direto da Vila Belmiro. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. E é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Mas o clube o liberou por conta de um problema de saúde na família, pelo menos é isso que o Thiago Ribeiro, empresário do Wendel, disse ao jornalista Fábio Aleixo. No entanto, aí tem algumas pessoas especulando o Wendel no Galo, com todo respeito lá, parece que foi o David Schaap da informação, mas não sei se o Galo tá com dinheiro suficiente, já que vendeu o Alan, para contratar o Wendel, tá? No entanto, meus amigos, durante uma live que eu estava fazendo ontem, e calma que tem mais informação, não tem só as informações da live, tem novas informações que eu vou passar aqui agora. O Papa Gabriel, durante uma conversa com o Wendel, aliás, ele já havia apurado essa situação anteriormente com outra pessoa, e essa pessoa confirmou, olha, o Wendel está no Brasil, está em Duque de Caxias, né? Ele é criado na Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, né? Ele jogava pela equipe do Fluminense, foi revelado pelo Fluminense, né? Não que Baixada Fluminense tenha a ver com o Fluminense, tá? Só tô deixando claro para vocês. E aí, porra, eu falei, papo, olha só, essa situação do Wendel tá esquisita, vasculha alguma coisa aí. Ele vasculhou de lá, eu vasculhei daqui, e essa pessoa passou a informação que diz o seguinte: o Wendel quer vir para o Flamengo de qualquer jeito e não quer continuar na equipe do Zenit. Aliás, está vivendo uma crise enorme aí a Rússia, né? E aí tá aqui. O Wendel, volante do Zenit, quer jogar no Flamengo e se vê atuando mais na frente, na posição de meia, como o Sampaoli quer. Atleta vive em definição por conta da situação da Rússia. E aí o pessoal fala, Pedrão, mas aí vai gastar dinheiro com o Wendel, porque aí não vai trazer o De la Cruz, é posição diferente. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. O Wendel e o De la Cruz, no futebol moderno hoje, se você enxergar, são dois meio-campistas. Meio-campistas no sentido literal da palavra. O cara que faz tudo no meio de campo. Ele arma jogo e ele desarma jogo. Ah, o De la Cruz é armador, o Wendel é volante. Eles armam o jogo e eles desarmam o jogo do adversário. O futebol virou basquete, onde o atleta arma e desarma. É evidente, tem uns atletas que têm mais características de marcação, outros menos, é evidente. Mas nesse caso do Wendel e do De la Cruz, na minha avaliação, não. Só você pegar o City, por exemplo, tem o Gundogan, o cara faz gol, o cara dá assistência e marca pra caramba. É a mesma situação, guardadas as devidas proporções. Não estou querendo comparar a qualidade dos atletas. E aí, tem aquela situação que o Sampaoli quer um meio-campista para ontem, não quer aguardar o De la Cruz, que a situação lá tá difícil, só vai vir pro Flamengo se o River desistir da negociação. E aí, vazou uma conversa, tá aqui o próprio Wendel dizendo, vamos para cima, tô no aguardo, esperando pelo Braz. Ou seja, só depende, não vou dizer que só depende do Flamengo, porque tem a situação da cláusula e
o Wendel renovou o contrato nesse período aí dessa situação da Rússia e, segundo as normas da FIFA, ele não pode acionar a cláusula. Ou seja, o Flamengo teria que entrar em um acordo com a equipe do Zenit da Rússia para ter o Wendel, sei lá, o empréstimo como opção de compra, como o Corinthians fez com o Yuri Alberto, por exemplo, né? Veio com o empréstimo, depois contratou o jogador, ou então, de repente, assim, o valor da compra do Wendel seria muito caro, né? Em 20 milhões de euros, parece que o Zenit quer para liberar o jogador, seria a contratação mais cara da história do Flamengo, que hoje é o Gabigol com 18 milhões de euros pagos à Internazionale de Milão. Então, enfim, o que resta é a questão do empréstimo. Acredito eu que já tem negociação, porque foi apurado com uma fonte ligada à diretoria e essa fonte disse, ó, bom nome. Só disse isso. Bom nome, essa fonte da alta cúpula do futebol. Enfim, o que você acha da possível contratação do Wendel? Deixa nos comentários. Tamo junto, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações rubro-negra. Porque eu tenho muito mais raiva do Flamengo do que do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é rival, beleza, tudo mais. Mas, cara, o Flamengo é sujo. O que o Flamengo faz no futebol é sujo. É sujo. O Cruzeiro eu não gosto, porque é rival, enfim, né? Cheio de vaidade, são orgulhosos, enfim. Também não gosto. Mas flamenguista, além de ser orgulhoso, ainda é muito mais orgulhoso do que cruzeirense. A história do Flamengo no futebol é suja. É suja. E muito contra o Atlético. E contra o torcedor do Atlético. Velho, eles barraram a torcida de entrar no estádio. Teve jogo que eles fizeram isso com a gente. Porque a torcida entrou atrasado no estádio porque eles barraram a gente, porque fizeram sacanagem com a gente. Eles são sujos. E é para esse time que o Atlético está vendendo um dos seus principais jogadores. E como falou bem o Tanaka, né? Se o discurso fosse outro, o Atlético não tem dinheiro, nós estamos quebrados, não vão disputar título, não vão montar time forte. Entende, o Atlético vai brigar na metade da tabela. Aí beleza. Aliás, nem assim, tá? Nem assim. É o Flamengo, não dá para negociar jogador com o Flamengo. Não dá, velho, não dá. Não dá para reforçar rival direto como o Flamengo. Não dá. Não dá. Não dá. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês a informação que o Atlético tinha 65% do passe do Alan, vocês lembram? 25% do Alan e 10% do Liverpool, ou seja, 35%, sobrando 25% para o Atlético. A Rádio Itatiaia trouxe a informação que o Atlético tem hoje 70%, ou seja, o Atlético conseguiu morder pelo menos mais 5% aí da negociação, tá? Vamos lá. O Galo tem 70% dos direitos econômicos do Alan, a intenção é fazer uma venda que significa mais de 9 milhões de euros. Ô, gente, isso se bater as metas, a venda é 8 milhões. Vamos falar valor real? Como dizia os antigos, né? Contar com ovo dentro da galinha, não vou falar palavrão, né? Contar com, não dá para contar. Se o cara conseguir bater as metas, a gente fala de 9 milhões. Por enquanto é 8 milhões, tá? Em tese, isso renderia entre 6,3 milhões de euros, 32,8 milhões e 7 milhões de euros. Então, nós vamos ficar com 6,3, que é o valor real que o Atlético tem para receber hoje, tá? Esse é o valor real que o Atlético tem para receber hoje. Vocês acham que vale a pena negociar um jogador do tamanho do Alan, criando todo esse problema? Porque isso aí vai virar crise aqui no Atlético. Já virou. O que eu tô ouvindo de torcedor cancelando GNV, torcedor falando que não vai mais em jogo do Galo, o que eu tô ouvindo, gente, eu tô ouvindo, tá? Eu não concordo, não. Mas o que eu tô ouvindo não é brincadeira. Um monte de torcedor aqui no chat falando que não vai em jogo mais, que vai cancelar GNV, tal, papapá. E isso é o quê? Hoje a diretoria do Atlético não escuta mais o torcedor. A diretoria do Atlético hoje tá cagando para a opinião do torcedor. Tá cagando. E sabe qual que é o culpado disso? Qual que é o culpado disso? É o discurso os 4 R salvaram o Atlético. Salvaram esse Atlético, né? O Galo não tá na Série B por causa do... Bicho, esse tipo de discurso hoje tá dando pros caras a arma, né? Ou pelo menos a opção de que eles podem fazer o que eles quiserem no Atlético e todo mundo vai aceitar, e é o que tá acontecendo. Tem um monte de torcedor que você vem aqui e fala, a diretoria errou, os caras vêm aqui e te cancela. Você é contra o Atlético, sei lá o quê, Porque a gente vem aqui defender o interesse do torcedor atleticano.
Vamos parar com isso, tá? Quer elogiar os 4S? Elogia. Nós vamos elogiei que a contratação do Filipão. Eles foram sagazes. Porque ninguém falava do Filipão. Eles foram lá e trouxeram o Filipão. Ó, ótimo acerto. Merece palmas. Foram muito bem mesmo, merece palmas. Não tô sendo irônico, não. Merecem mesmo. Fiquei muito feliz com a contratação do Filipão, elogiei e continuo elogiando. Agora, falar que a gente não pode criticar mais nada do que eles fazem, pode, eu vou continuar criticando. Porque a venda do Alan é, sim, ofensiva. É uma venda que ofende o torcedor atleticano. E eles não estão cagando para a torcida do Galo. Eles não estão cagando. Inclusive, nós conversamos com o Rodrigo Caetano, tá? Para perguntar para o Rodrigo. Ô, Rodrigo, e aí? O que você pode falar para a gente da venda do Alan para o Flamengo? Vou trazer o abre aspas do Rodrigo Caetano, tá? Abre aspas. Ainda não posso falar sobre esse assunto, mas se em algum momento isso andar, falamos depois com calma. Ou seja, o Rodrigo Caetano deixou claro que ainda não está 100%, pode estar 99,9%, que eu acredito que esteja, tá? 99,9999999%, mas não está 100%, porque senão ele tinha falado. E ele falou, no momento não posso falar, se isso andar, falamos depois com calma. E agora eu vou dar a minha opinião sobre a situação. Dá para o Atlético cancelar a venda do Alan? Gente, se não está 100%, dá. Agora, eu acredito que o Galo vai cancelar a venda do Alan? Não vai, gente. Não vai. Não vai cancelar. Sabe por quê? Porque na época do Thiago Neves, já estava também 99,999%, tá? A contratação do Thiago Neves já estava 99,99999%. Só que naquela época, a torcida, meu filho, caiu em cima. O Galo voltou atrás. A torcida caiu de pau. Caiu de pau e o Galo voltou atrás. Hoje, não vai acontecer nada. Porque tá o Galo ali. Meu Deus, mas que choradeira pro jogador mediano. É isso. Tem os caras que defendem, e todo o meu respeito à sua opinião, tá, o Can, hashtag Galo que tá aqui no chat, aqui, ó. Todo o meu respeito à sua opinião, mas infelizmente eu tenho que me posicionar aqui e falar que é esse tipo de opinião que a gente fica passando pano para a diretoria, é que continua dando lastro para eles fazerem o que eles estão fazendo. Que é literalmente cagar para a opinião do torcedor atleticano. É exatamente isso que eles estão fazendo. Cagando. Cagando para a nossa opinião. E agora, o que vai ter de flamenguista aqui me zoando, o que eu vou ter que aguentar de chacota de flamenguista não é brincadeira. Aí, mas isso aí é coisa do futebol. Ah, gente, vai desculpar, mas não é coisa do futebol não, tá? Vendeu o principal jogador pro Flamengo. Então, bicho, eu não acreditava quando me falavam isso. Ah, o Galo pode vender o Alan pro Flamengo. Pode pegar meus vídeos para trás e falar, não, isso não vai acontecer, gente, não é possível. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Galo não vai vender jogador pro Flamengo. É o principal rival. Não vai acontecer. Tá aí, né? Aconteceu, né? Enfim, torcedor complicado. Vamos falar do jogo do Atlético. Hoje o Galo vai encarar o Fortaleza às 6h30. Vamos trazer aqui para vocês o provável Atlético. Graças a Deus, né? O Atlético hoje vai ser o mesmo do último jogo. O Filipão vai conseguir repetir o time. Pode ser que coloque ali, né? O Igor Gomes no lugar do Johan. Mas tá aí para vocês o provável Atlético: Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fux, Guilherme Arana, Johan, e aí eu trocaria o Johan pelo Igor Gomes, Zarate, Batalha, Pavão, Hulk e Paulinho. Quem tá lesionado? Alan, Pedrinho na transição, tá? O Maurício Lemos também tá lesionado, e pendurados o Batalha, o Everson, o Mariano e o atacante Eduardo Vargas, que vai estar no banco. O provável Fortaleza para encarar o Atlético: João, Tinga, Marcelo Benevenuto, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Lucero, Caleb e Thiago Galhardo, tá? Esse o provável Fortaleza contra o Galo, que tem hoje desfalque do Brits, que cumpre suspensão. O Pedro Rocha e o Fernando Miguel estão no DM, e pendurados Caio Alexandre, Zé Wellison, Tite, Pikachu, Caleb, Guilherme e Ceballos. Não, mas tem jogador pra caramba pendurado aí no Fortaleza, hein? É isso aí. Então, gente, complicado, hein? Complicado. Eu acho que, infelizmente, se a gente não colocar mais pessoas dentro do Atlético que entendem de futebol, porque de gestão eles entendem, eles estão olhando os números. Só que não tem como você analisar futebol, velho, ter gestão, se você não tiver visão de futebol.
Porque o futebol é um setor muito, muito específico, que lida com paixão, que lida com qualidade de jogador, entendeu? Então é muita coisa.